Meus queridos irmãos, quero cumprimentar cada um de vocês com a paz do Senhor. E eu quero estar aqui trazendo para cada um de vocês uma breve mensagem sobre o significado da Páscoa. A Páscoa, ela foi uma festa que foi estabelecida por Deus do momento ali, um pouco antes de o povo de Deus ser liberto da escravidão que eles estavam vivendo lá no Egito. E a Páscoa, ela tem um significado para os egípcios, tem um significado para os judeus e tem também um significado para os cristãos. Eu estava estudando aqui um pouco agora há pouco e um dos significados da palavra Páscoa, né, no hebraico, que é Pesach. Pesach é a palavra Páscoa no hebraico, que significa passagem. Ou outras pessoas também dizem que significa livramento. Então a palavra Páscoa no hebraico significa passagem, significa livramento. E para os egípcios, a Páscoa tem um significado, para os judeus tem outro significado e para nós cristãos tem um terceiro significado. Para os egípcios, o significado da Páscoa é o juízo de Deus sobre aquela terra, o juízo de Deus sobre o Egito. Para os israelitas, a Páscoa significa o quê? A saída do povo de Israel, a saída dos israelitas da escravidão que eles estavam passando na terra do Egito. E para nós cristãos, a Páscoa significa o quê? A Páscoa significa a passagem da morte dos nossos pecados para uma vida de santidade em Cristo. Então, para nós que somos cristãos, a Páscoa, ela simboliza, ela significa a passagem da morte dos nossos pecados para uma vida de santidade em Cristo. E aí eu quero trazer para vocês aqui de forma muito resumida, até porque não tem como você falar sobre esse tema em poucos minutos e conseguir falar sobre tudo que envolve esse tema. Eu vou falar para vocês aqui de forma muito resumida sobre esse tema. Com relação aos egípcios, foi o que aconteceu. Deus falou com Moisés, está registrado lá em Êxodo, capítulo 11, versículos 4 e 5. Deus disse assim: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Então, a gente conhece a história que Deus, ele estava sendo longânimo com Faraó e também com todos os habitantes do Egito. Deus enviou para aquela terra 10 pragas. E poderia muito bem, em uma dessas 10 pragas, tanto Faraó como aquele povo, ter se voltado para Deus e ter liberado o povo de Deus. Só que a Bíblia diz que Faraó estava com o coração endurecido e não quis libertar o povo de Deus. Então ele só foi libertar o povo de Deus quando? Quando teve a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Por isso que Deus falou com Moisés aqui, dizendo: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Então foi somente através dessa praga que Faraó liberou o povo de Deus para sair do Egito. Então a Páscoa para os egípcios significa o julgamento divino sobre aquele povo, o julgamento de Deus sobre aquela nação. E da mesma forma a gente precisa entender que existe um julgamento de Deus para todos aqueles que vivem sem Deus, para todos aqueles que não querem uma vida de compromisso com Deus, para todos aqueles que não amam a Deus, que não vivem uma vida de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. Assim como Deus ele é amor e ele ama a todos nós, ele também é juízo. A Bíblia diz que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, assim como chegou o dia do juízo para a terra do Egito, um dia também vai chegar o dia do juízo para todas aquelas pessoas que vivem sem Deus, para todas aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, que não querem
viver uma vida na presença do Senhor. Assim como chegou o dia do juízo para a terra do Egito, vai chegar também o dia do juízo para todos os habitantes da terra. Então, para os egípcios, o significado da Páscoa é um significado de pavor, de terror, porque foi exatamente o dia que Deus trouxe juízo sobre a nação egípcia. Em segundo lugar, eu coloquei aqui também o significado para Israel. O significado da Páscoa para Israel já é um significado de festa, de celebração. É tanto que é uma festa que os judeus celebram até o dia de hoje. Foi o momento em que Deus libertou o seu povo da terra do Egito. Foi o momento em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão que eles estavam sofrendo na terra do Egito. Então, para Israel, a Páscoa significa um momento de celebração, um momento de vitória, porque Deus se utilizou da Páscoa para libertar o seu povo que estava escravo no Egito. E a gente precisa entender isso, que Deus ele sempre se lembra do seu povo. Deus ele não se esqueceu de cada um de nós. Muitas vezes você está passando por momentos de angústia, por momentos de dificuldade, está se sentindo oprimido, mas não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. A gente está vivendo um momento de pandemia, mas Deus continua vivo e continua no controle de todas as coisas. Ele continua cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. E no momento certo, na hora certa, Deus ele vai intervir na minha vida, na sua vida. Ele vai intervir na nossa história, ele vai intervir no mundo. Então, a Páscoa para os judeus significa essa passagem da escravidão que eles estavam sofrendo lá no Egito para um tempo de liberdade fora do Egito. Por isso que a palavra Páscoa no hebraico Pesach significa passagem, livramento. É exatamente o momento em que Deus está libertando o povo de Israel da escravidão do Egito. E em terceiro lugar aqui para encerrar o vídeo, para nós cristãos, qual é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa para nós que somos cristãos é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. Então, o nosso Cordeiro Pascal é Jesus. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de uma forma tão grandiosa que enviou o seu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E a Bíblia diz agora que todo aquele que crê em Jesus, ele não vai ser condenado, mas vai ser salvo e receberá a vida eterna. Então, para nós cristãos, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, não tem nada a ver com coelho. A Páscoa para os cristãos é um momento de nós se lembrarmos da morte de Jesus e celebrarmos a sua vitória lá na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você. Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então hoje é um dia de nós celebrarmos a vitória de Jesus. Nós celebrarmos que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo e que Ele é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória e de todo o nosso louvor. Então, meus irmãos, existem esses três significados. A Páscoa para os egípcios é um significado de juízo, pois foi o dia que Deus trouxe juízo sobre aquela terra. Para os judeus, significa liberdade, pois foi o dia que Deus libertou o seu povo das garras de Faraó. E para nós cristãos, significa salvação, porque Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para nos dar vida, para nos dar esperança. E a morte não conteve Jesus. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo hoje e ele deseja morar no seu coração.
O verdadeiro significado da Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate. O verdadeiro significado da Páscoa aponta para Jesus, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então hoje é um momento onde o qual nós devemos nos voltar para Deus, nos voltar para Jesus e entregarmos a nossa vida a Jesus. Somente em Jesus nós encontramos salvação para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Então não existe dois caminhos, não existe duas verdades, não existe duas vidas. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E esse caminho, essa verdade e essa vida é Jesus. Então, lembre-se de Jesus, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E dedique toda a sua vida para viver para a glória de Deus. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.